Em Cuiabá, ontem, o Bolsonaro fez um pronunciamento, fez um discurso lá, e quase chorando, ele disse que não faz questão de ser presidente, que tem pessoas melhores, mais qualificadas para esse cargo, né? Eu vou pôr para vocês aqui o trechinho do vídeo para vocês assistirem. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Não faço questão de dizer que quero ser presidente. E de fato, ele tem toda a razão nesse sentido, né? Tem muitas pessoas mais qualificadas que deveriam estar nesse cargo, e simplesmente porque o brasileiro cometeu um erro catastrófico histórico, ele está agora na presidência. O que eu quero fazer com vocês hoje é um pouquinho diferente. Vou fazer um react aqui, mas mais adiante, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso do Bolsonaro e depois a gente vai fazer um react aqui de um vídeo que já é meio antigo, mas vai ajudar a ilustrar o que eu quero apresentar hoje. Mas antes disso, já deixa sua curtida aqui nesse canal, já deixa seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, como é que estão as coisas por aí, Henry, e também já se inscreva no canal, porque a meta é chegar nos 700 mil inscritos até o fim desse ano. Tem chão ainda, mas a gente vai conseguir. Então, conto com vocês. Como eu falei, de fato, o Bolsonaro tem razão nesse sentido. Há muitas pessoas mais qualificadas que poderiam estar na presidência. Inclusive, ele já falou anteriormente isso, né, que ele não era a pessoa mais qualificada para isso, que ele não fazia questão de ser presidente. Ele tenta meio que reduzir um pouco a importância do cargo que ele ocupa, né? Ele tenta se mostrar como, bem, eu caí de paraquedas aqui, agora aguenta. Mas ontem as pessoas, quando viram esse vídeo aqui, né, quando viram essa fala dele, pediram para que ele renunciasse. Se é tão ruim assim, se ele não curte ser presidente, se é difícil, se ele não é qualificado para isso, renuncie e deixe alguém que entenda atuar. Seria o mais sensato, o mais prudente, o mais correto da postura dele. Se ele não sabe ser presidente, se ele não consegue ser presidente, se ele não consegue entender as atribuições dele, se ele não consegue cumprir as atribuições, deixe que alguém faça. Porque a democracia, gente, ela é fascinante por várias razões. A primeira delas é porque todos os brasileiros, em tese pelo menos, todos os brasileiros adultos, todos os adultos brasileiros poderiam se tornar presidente. Em tese, né? De maneira conceitual. Mas, obviamente, que nem todo mundo é qualificado para isso. Nem todo mundo tem a capacidade para isso, nem todo mundo tem a vontade de ser presidente, nem todo mundo tem os requisitos mínimos para chegar a esse posto, né? E é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que não tem os requisitos mínimos para estar lá. Não sei nem se ele realmente acreditava que chegaria à presidência, né? Porque é o mesmo caso do Trump. O Trump foi alguém que entrou meio por piada na disputa eleitoral, na corrida eleitoral, e quando você lê o livro tanto do Bob Woodward, né, que é o Fear, quanto o livro do Michael Wolff, que se chama Fire and Fury, se não me engano, que ele entra na Casa Branca e começa a ouvir as conversas, quando você lê esses dois livros, você percebe que o Trump não queria ser presidente, ele queria só alavancar a marca dele, a marca Trump. E daí quando ele ganha, é uma surpresa, porque eles realmente não imaginavam que os americanos seriam tão grotescos e toscos e estúpidos ao ponto de realmente votar no Trump. E é o caso do Brasil, né? O Bolsonaro entra como piada, eu acho, entra como aquela coisa, né? Vou causar ali, e de repente ele vai e é eleito. E daí é uma das contradições das democracias, né? Embora todo mundo, em tese, possa ou poderia ser presidente, nem todo mundo é preparado para isso, qualificado para isso. É como se você tivesse um avião e de repente houvesse uma votação entre os passageiros. Quem vai pilotar esse avião? E daí cada passageiro vai lá e põe seu voto numa urna. Pensa nessa situação. Quem vai pilotar o avião? Você, como um eleitor, né, como um passageiro desse avião, você vai pensar, quem é capaz de pilotar o avião? Qual dessas pessoas, desses passageiros aqui, tem experiência como piloto? Qual dessas pessoas sabe o que fazer? Eu não vou votar no cara que fica gritando lá no fundo, tosco, que fica xingando as pessoas. Eu não vou ficar lá pegando qualquer tiozinho do Zap que fica compartilhando fake news e teorias conspiratórias para ser o piloto. Eu vou pôr alguém lá que sabe pilotar o avião. Mas nas eleições, né, tanto para Congresso quanto para a presidência, nem sempre é a lógica de você pensar, né, quem pode pilotar esse avião, quem pode, ser competente e qualificado para governar esse país ou para ser um legislador. Não, as pessoas põem lá o cara que fala besteira. Então, em boa parte, na verdade, uma democracia saudável e sólida seria também uma educação sobre como exercer a democracia, né? Como você
reconhece quem são as pessoas capacitadas e qualificadas para poder exercer aquele cargo. Mas é claro que quem lucra e quem chega ao poder com base nessa ignorância do sistema não quer mudar isso, não quer criar uma educação minimamente razoável de cidadania, na verdade, né? Uma educação cidadã para que a pessoa possa exercer essa escolha, saber quem é o melhor piloto para aquele avião. E daí acontece esse caso como o do Bolsonaro, né? Quando uma pessoa que não é qualificada chega àquele cargo e ele sabe que não é qualificado, ele sabe que ele não tem competência para isso e é o desastre, é a tragédia, é a fórmula, é a receita para o caos. E daí, pegando esse gancho aqui, né, dessa fala do Bolsonaro, de uma pessoa desqualificada ocupando o cargo máximo eleitoral no Brasil, a gente tem que pensar quais foram os mecanismos que levaram até isso, né? E é claro que a ignorância, né, no sentido mais próprio do termo, né, ignorância de desconhecimento mesmo, não ignorância no sentido de ser burro, ignorância no sentido de desconhecimento de como funcionam as coisas, levou muita gente ao erro. E muita gente, e aqui eu falo de comunicadores, influenciadores, induziram as pessoas ao erro. E uma dessas pessoas se chama Nando Moura. Vocês já ouviram falar anteriormente aqui, né? Eu já falei sobre esse cara muitas vezes, por uma razão. Porque ele foi, durante a eleição do Bolsonaro, um dos principais responsáveis no YouTube por convencer pessoas a votarem no Bolsonaro. E aqui eu falo porque esse é um fato. Isso aqui não é uma invenção, não é um ataque pessoal, não é só para provocar o Nando Moura. É um fato, uma constatação. E eu vou provar isso aqui logo em seguida, embora haja inúmeras evidências disso. E daí o Nando Moura, ontem ou anteontem, não sei, ele foi num podcast aí e me insultou, me chamou de um monte de coisa, me difamou lá no programa lá. Não apenas a mim, ele passou 2h30 difamando pessoas, e é até um pouco lamentável que o dono desse canal, desse podcast, se prontifique a isso, né? Abra 2h30 para que uma pessoa fique cometendo crimes contra a honra, contra inúmeras pessoas, contra mim, contra o Felipe Neto, contra um monte de outras pessoas lá que ele menciona, né? Ele passa 2h30 xingando as pessoas. Então, é realmente lamentável que se dê esse tipo de espaço para esse tipo de figura. E daí eu fiquei pensando, né, será que eu respondo ou não respondo? Daí as pessoas pediram aqui, responde o Nando Moura. E daí eu acho que vale a pena, porque como eu falei, você tem uma figura que foi central na eleição do Bolsonaro, uma figura que ajudou milhares de pessoas, ou dezenas de milhares, ou talvez até centenas de milhares de pessoas, a se decidirem por votar nessa monstruosidade, nesse ser incompetente que está pilotando esse avião contra a montanha. E daí, só para mencionar aqui, né, para você também ter certeza que não estou falando uma coisa da minha própria cabeça, eu mencionei ontem aqui uma reportagem do New York Times que se chama Como o YouTube Radicalizou o Brasil. É uma reportagem de 2019, agosto de 2019, vou pôr o link para vocês aqui no comentário fixado, e conta, né, como o YouTube foi instrumentalizado pela extrema-direita brasileira para eleger candidatos no Brasil, né, para eleger políticos no Brasil. E daí, logo no começo aqui, né, logo nos primeiros parágrafos, eles mencionam o caso do Nando Moura. E daí que fala o seguinte, né, uma pessoa começou a assistir vídeos no YouTube, daí um dia o algoritmo do YouTube o direcionou para um professor amador de guitarra chamado Nando Moura, que ganhou uma grande audiência ao postar vídeos sobre heavy metal, vídeos de jogos e, acima de tudo, de política. Com arroubos pitorescos e paranoicos extremistas de direita, o senhor Moura é bom, né? O senhor Moura acusava feministas, professores e políticos do mainstream de empreenderem vastas conspirações. Enquanto o seu tempo no site crescia, o YouTube recomendava mais vídeos de outras figuras da extrema-direita. E daí aqui, né, um deles era o legislador chamado Jair Bolsonaro. E daí aqui ele mostra como certos canais extremistas serviram de porta de entrada para um político extremista como o Bolsonaro. E daí prossegue aqui mencionando o Nando Moura. Como o sistema sugere vídeos mais provocativos ou incendiários para manter os usuários assistindo, pode direcioná-los a conteúdos extremos que eles, de outro modo, nunca encontrariam. E esse sistema foi projetado para conduzir usuários a novos tópicos para despertar novos interesses, que foi uma explosão de visualizações para canais como o do senhor Moura, né, o Nando Moura, que usa a cultura pop como uma porta de entrada para ideias extremistas de direita. E daí o que a reportagem aponta também, que foi estudado por outras pessoas, é que havia uma tendência desse algoritmo do YouTube não mandar apenas conteúdos extremos, mas a conteúdos extremos de direita, né, extremistas de direita. Os pesquisadores rastrearam como a plataforma move os usuários de um vídeo para outro. Eles descobriram que depois que os usuários assistiam um vídeo sobre política ou mesmo sobre entretenimento, as recomendações do YouTube geralmente favoreciam canais conspiratórios de extrema-direita, como o do Nando Moura, como o do senhor Moura.
Então você tem aqui uma reportagem do New York Times, o mais importante jornal do mundo, falando sobre como figuras como Nando Moura, né, desempenharam um papel crucial durante a eleição do Bolsonaro. Depois, ele tentou se desvincular. E ele tentou se desvincular do Bolsonaro por várias razões, mas a principal delas que eu especulo, né, que eu imagino, é porque ele sabia que a coisa ia estourar para ele, que ia sobrar para ele também, porque naquele momento já havia, sabe, algumas investigações ali relacionadas a figuras da extrema-direita brasileira, como Bernardo Kister, como o próprio Terça Livre, Alan dos Santos, e ele sabia que, sendo o principal canal conservador brasileiro, né, conservador entre aspas aqui, sendo a principal voz desse movimento, porque muitos canais naquele momento, né, como o do Bernardo Kister ou como o do Olavo de Carvalho, eram minúsculos, e o Nando Moura ajudou a catapultar esses canais, o próprio Terça Livre também, o próprio Brasil Paralelo. Se tem alguém que ajudou esses canais a subir, foi o Nando Moura. De um canal na época com mais de 1 milhão de inscritos, disparou em número de inscritos durante a eleição e ele ajudou a alavancar muitos canais extremistas de direita. Todas as pessoas que ele ataca agora, que ele critica agora, que ele insulta agora, que ele mete o pau, todos esses canais foram alavancados pelo Nando Moura. Ele foi certamente o principal expoente da extrema-direita brasileira no YouTube e foi a pessoa que mais atraiu espectadores para esse tipo de mensagem. Inclusive, já falei anteriormente, repito aqui, o Nando Moura ele é mais extremista do que o Olavo de Carvalho, ele é mais extremista do que o próprio Bolsonaro. E ele diz isso, ele mesmo diz isso, porque ele fala assim, olha, quem mudou não fui eu, quem mudou foi o Bolsonaro, quem mudou foi o Olavo de Carvalho. Isso quer dizer o quê? Que tanto o Bolsonaro quanto o Olavo de Carvalho, eles adotaram uma postura pragmática para chegar ao poder e se manter no poder. Eles usaram um discurso extremista para poder capitalizar, inflamar a população e depois chegar no poder, farão qualquer coisa para se manter no poder. Então vão adotar práticas questionáveis para poder fazer isso. Por exemplo, se alinhar ao centrão, que foi o que o Bolsonaro fez, vai fazer um monte de coisa para poder se grudar no poder, mesmo dizendo que não tem apego ao poder. Mas o que acontece é que o Nando não mudou de posição. Ele continua extremista, ele continua radicalizado, ele continua num mundo, ele continua fechado numa posição extremista e ele não aceita que os extremistas que ele tanto apoiou tenham adotado uma postura pragmática. Embora ideologicamente sejam extremistas, mas na prática eles estão fazendo agora conluio com todo mundo, né? Compactando com todo mundo para se manter no poder. Então, o extremista principal ainda é o Nando Moura. E ele havia atenuado um pouco o tom, né? Havia parado um pouco de xingar as pessoas, havia parado um pouco de gritar, porque o YouTube havia penalizado esses canais, havia, sabe, desmonetizado canais que insultavam, que falavam palavrões. Agora meio que já afrouxou um pouco as amarras e ele volta agora à mesma postura, ao mesmo personagem que ele havia adotado durante tanto tempo. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é pôr um vídeo do Nando Moura, de 2019, pouquinho antes da eleição, quando ele defende por que os brasileiros têm que votar no Bolsonaro, por que é o melhor candidato, e não apenas o melhor candidato, ele dizia que era o único candidato para aquela eleição. Então vamos assistir aqui, vou pôr meu fone de ouvido e a gente vai comentando aqui as falas do Nando Moura. Vamos lá. Como será com Bolsonaro presidente da República? Como será? Vamos lá. Olha, meu amigo, nunca foi tão fácil votar na sua vida. Se você votar 13, apertar lá 1, 3, que vergonha. Você está querendo que novamente o partido mais corrupto da história do mundo, toda essa quadrilha, continue assaltando o seu país até transformar isso daqui em uma Venezuela. E eles vão fazer isso nesse governo agora, com certeza, meu amigo, em 5 meses, porque ninguém aguenta mais o PT. Só mencionando aqui, né? Entre a escolha, vamos supor que vamos aceitar a premissa do Nando Moura de que o PT é o partido mais corrupto da humanidade, né? Da história da humanidade, de todos os milênios que já existiu política no mundo. Vamos aceitar essa premissa, embora seja altamente questionável. Entre escolher ladrões, escolher um genocida, você teve Nando Moura optando pelo genocida, que sempre teve um discurso de ódio, sempre teve um discurso de violência. Inclusive, né, o Brasil ia virar Venezuela em 5 meses. 5 meses, o Brasil viraria uma Venezuela caso o PT ganhasse. Profeta. Agora, se você votar 17, eu vou apertar o 17 com tanta força, meu amigo. 1, 7, confirma. A dedada vai ser tão forte que o Haddad vai sentir lá na casa dele, tá? Você está, parabéns para você, porque você finalmente está escolhendo uma pessoa para colocar o Brasil no rumo para ser o primeiro mundo. Parabéns você que é eleitor do Bolsonaro, parabéns. Quero dizer para você que a nossa crise, ela não é só econômica, ela é principalmente uma crise de confiança política. Nenhum empresário quer investir no Brasil. Tá todo mundo com medo de criar um único emprego sequer, só com a perspectiva de PT na presidência da República. Ninguém aguenta mais esses caras. Só com o Bolsonaro eleito. Além de ser um maravilhoso analista político, ele também consegue ler a mente dos empresários, né? Então, assim, nenhum empresário quer investir no Brasil com a perspectiva do PT ganhar.
só de eleger o cara, não precisa fazer nada, não precisa nem estar na presidência da República, lá em dezembro, já com certeza umas 2 milhões de vagas de emprego já serão criadas, porque as pessoas voltam a confiar no país, voltam a ter esperança nisso daqui. Os empresários falam, não, agora é aqui mesmo que eu vou ficar, é aqui que eu vou investir, o Brasil vai conseguir superar todos esses anos desses canalhas no poder. Agora, se a Haddad ganhar, imediatamente ser extintos 5 bilhões de vagas de emprego. Pode ter certeza, porque o que vai ter de empresário saindo fora? 5 bilhões. 5 bilhões de vagas de trabalho vão desaparecer. Vai sumir praticamente trabalho no mundo inteiro, né? Se o Haddad ganhasse, 5 bilhões de postos de trabalho desaparecer. Não, isso aqui é um país de palhaçada. Não é possível que elegeram para a presidência da República um fantoche de um presidiário. Isso aqui, ninguém vai querer investir nisso. E ele não precisa fazer nada. Ele não precisa nem sentar na cadeira presidencial. Só de Haddad vencer, pronto, 5 milhões de vagas de emprego vão para o saco. Tá? Nenhum empresário que não tenha merda na cabeça, é claro, suporta PT na presidência da República. E Bolsonaro presidente, o que vai acontecer? Só o fato, tá, de com a caneta presidencial, com o poder de um presidente da República, ele fazer valer o voto impresso, já vale muito a pena ter votado no Bolsonaro. Graças a Deus. Porque nós não temos democracia. Olha só, a gente está no meio de investigações agora sobre influenciadores, sobre youtubers, sobre blogueiros que estão questionando as urnas eletrônicas e pedindo o voto impresso, né? E aqui volta ao ponto que eu mencionei, né? Ele foi alguém que se afastou disso, que mudou drasticamente a posição dele em relação ao Bolsonaro e à extrema-direita, justamente porque ele sabia que em algum momento o negócio ia se voltar contra ele, né? Se ele houvesse adotado essa postura e continuasse com essa postura, ele estaria agora no meio desse monte de canais investigados pelo TSE, pelo Supremo, pela Polícia Federal, ou seja, eu posso dizer que, embora o Nando Moura não seja o mais inteligente dos youtubers bolsonaristas, ele certamente é o mais esperto, porque ele sacou o que ia acontecer, ele sacou o risco e pulou fora antes de sobrar para ele. Aqui você tem alguém propagando a mentira, a falsidade sobre fraudes em urna eletrônica, sobre a fragilidade do processo eleitoral. Inclusive, durante a campanha eleitoral, ele falava isso, né? Que Bolsonaro teria 90% dos votos, só que não ia aparecer isso por causa das urnas eletrônicas. Então, assim, era alguém que questionava também as eleições e o processo eleitoral, que, como eu falei, está sobrando agora para youtubers bolsonaristas que ainda estão com essa retórica. Não temos democracia aqui nesse país. Uma democracia com a apuração secreta das urnas, sem a possibilidade de recontar os votos, isso não existe, cara. Isso não é democracia. E o cara que ele chama de fascista, porque vivem falando, Bolsonaro é fascista, que não sei o que lá. Ele quer devolver a democracia para vocês. Será que vocês não entendem isso? É o único que quer devolver o poder de você votar e saber se você realmente votou nessa pessoa, fazer a recontagem dos votos, a apuração clara, transparente das urnas. Bolsonaro eleito, os ministérios, olha, depois de tanto tempo, esses conluios, não, vou aqui que eu te dou um carguinho no ministério, se você fizer isso aqui pra mim, finalmente, cara, nós vamos ter os ministérios ocupados por pessoas decentes, comprometidas com o Brasil. Óbvio, né? Olha, pensar Damares, o Abraham Weintraub, que era ministro da Educação, o Ernesto Araújo, né? O Olavista, que era chanceler, o Paulo Guedes, que ele vai falar depois sobre o Paulo Guedes aqui, o Ricardo Salles, muita gente comprometida, né? Sem tomar lá da cá, né? Agora você tem lá o Bolsonaro distribuindo verbas e cargos para o Centrão. Imagina, não vai ter isso, né? Imagina que o Bolsonaro vai fazer isso, né? O Bolsonaro que vem e diz ali, ele, né? Eu sou o Centrão, eu cresci no Centrão. Então aqui você tem a melhor análise política da história do Brasil. Você tem aqui um gênio da análise política e da economia também, como vocês vão ver daqui a pouco, né? A defesa, a fazenda, a segurança do povo, etc. Só a possibilidade de uma reforma da Previdência justa para todos já faz com que os investidores fiquem loucos, né, para entrar no Brasil. Porque quem é que não quer, bicho, participar desse Brasil que vai chegar para nós no futuro? Quem é que não quer participar disso? E você prefere Paulo Guedes, um cara respeitado no mundo inteiro, um economista respeitado no mundo inteiro, ou Haddad? Haddad também é formado em economia. Sabe qual foi a tese dele? A respeito da economia socialista. Quando ele terminou a tese dele, o muro de Berlim caiu e os comunistas falaram, olha, nossa economia é realmente uma bosta, não funciona desse jeito mesmo, não. É só importante mencionar esse ponto aqui, porque quando o Nando me desafiou para um debate, que ele tinha proposto para que eu defendesse por que o Haddad era o melhor candidato. E, na verdade, como eu falei aqui inúmeras vezes, a minha crítica sempre foi ao Bolsonaro. Por que ele era o pior candidato?
Eu não estava defendendo nenhum partido, nenhum político, eu estava apresentando aqui a visão de que o Bolsonaro era o pior candidato que havia na eleição, enquanto que o Nando apresentava como se fosse o único candidato. Então que fique muito claro aqui, para simplesmente não ficar aquela noção, né, que se você criticava o Bolsonaro, você é petista, o que é um binarismo ridículo, né? O que você prefere? Nunca foi tão fácil votar, cara, na vida. Pelo amor de Deus. O dólar. Puxa vida, você imagina, cara, chegar no futuro, o dólar cair para 2,70. Imagina só. Que é o preço mágico, assim. É excelente para quem importa, excelente para quem exporta. E você acha que é impossível? Claro que não. O cara nem foi eleito ainda, pô. Nós estamos a 24 horas aí das eleições, o dólar já está baixando porque todo mundo vê, oh, não, ele está realmente com uma vantagem muito grande em cima do Haddad. O dólar já está baixando pra caramba. Porque a nossa crise... Quanto que está o dólar agora? Quanto que está o dólar agora, gente? Eu vou até olhar a cotação aqui porque eu não sei. Quanto está o dólar agora? 5,42, né? Esse é o valor agora, nesse exato instante. R$ 5,42. Esse é o preço do dólar no governo Bolsonaro. Mas não chegou no preço mágico, não sabe lá de onde o Nando tirou esse valor, preço mágico aí, mas... Ela não é só econômica, ela é principalmente de confiança política. Tá? As estatais, Petrobras e tudo, mas já começaram a dar uma guinada, começaram a subir, a decolar. Porque as pessoas têm perspectiva. Não, esse vai ser um país, esse vai ser um Brasil que vai dar certo. Porque finalmente, depois desse período todo de trevas, nós temos pessoas comprometidas com a evolução da nação. Tá? Você imagina o país, o Brasil, fazendo negócios finalmente com as grandes potências mundiais. Estados Unidos, tá? Ou mesmo negócios com a Índia, que está subindo a economia agora, alguns negócios com a China também, mas não, o que nós estávamos fazendo é financiando ditaduras. Agora, sinceramente, assim, o Nando é um zero à esquerda total, né? Assim, em vários aspectos, é uma pessoa que não sabe do que fala, e nesse sentido aqui ele fala uma coisa que é evidentemente incorreta, né? Porque ele fala que sobre comercializar com as grandes potências, o Brasil já comercializava, né? O principal parceiro comercial do Brasil até 2008, 2009 era os Estados Unidos, e depois a China se torna o principal parceiro, mas ainda são os parceiros tradicionais, né? China, Estados Unidos, Mercosul, Argentina principalmente, a Europa, né? A União Europeia. Então, assim, de onde ele tira que o Brasil não comercializa com esses países, ou com esses blocos econômicos? Tira do rabo a informação, né? A pessoa simplesmente joga isso aqui, e daí o ignorante, nesse sentido mais própria da palavra também, né? A pessoa que não sabe do que se trata as coisas, ela vai assistir o Nando e passa a repetir essas bobagens, essas mentiras, essas falsidades, como se fossem realidade, né? Então você tem o ignorante guiando outros ignorantes pro abismo, é basicamente isso. Duras sanguinárias aqui com Cuba, com Venezuela, pagando a conta desses canalhas, desses ditadores sanguinários. Finalmente nós vamos poder negociar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com realmente grande... De onde ele tirou que não comercializava antes, né? Sabe? É uma coisa totalmente sem noção, né? É uma pessoa que não entende de política, não entende de economia, não entende de nada, na verdade. Nações que podem fazer com que o nosso país enriqueça e não fazer negócio com viés ideológico, que é isso que o PT faz. A fala típica, né? Exatamente a fala do Bolsonaro, dos olavistas, dos bolsonaristas no geral, né? Dessa questão do viés ideológico, como se o Bolsonaro não tivesse viés ideológico, né? Sendo que é o governo mais ideologizado que você pode imaginar. Finalmente, nós vamos poder fazer isso. A destruição que fizeram no Ministério de Relações Exteriores, na diplomacia brasileira, assim, é uma destruição que levará décadas para recuperar. Os diplomatas que estavam no interior lá assistiam com horror à destruição de um legado diplomático brasileiro de mais de um século. Você imagina a indústria brasileira voltando a prosperar? Hoje em dia você chega em uma loja de brinquedo, não tem nada que é feito no Brasil, nada. Antes tinha Estrela, tinha uma porrada de fabricantes, hoje em dia não tem mais nada, cara. Tinha videogames feitos aqui, hoje não tem nada, cara. Telejogo, você né? Imagina a nossa indústria prosperando, fabricantes de jogos, de brinquedos, quem sabe até por quê? Por que não? É bom sonhar num carro nacional que custe até 30 mil reais. Puxa, que sonho seria, hein? 29.999. 29.999, um carro nacional. Aqui eu gostei de como ele foi específico, né? 29.999. O cara que fica ostentando o Mustang dele, querendo que você aí, brasileiro, ande de Gurgel, né? Começar a engatinhar nessa indústria também. Já pensou? Porque agora não tem esses grilhões. O cara não foi eleito com dinheiro escuso, com dinheiro de grandes multinacionais, nem nada do tipo, que o PT foi, né? Foi eleito com dinheiro de rachadinha, até onde a gente saiba, né? Inclusive, eu recomendo que vocês assistam lá a série de reportagens da Juliana Dalpiva sobre isso, sobre o Bolsonaro, Jair Bolsonaro envolvido em esquema de rachadinha. Não foi eleito com esse dinheiro aí.
Ele fez a campanha dele com um celularzinho na cozinha, cara. Não tem rabo preso com ninguém. Finalmente, cara, um presidente que não tem rabo preso. Você imagina o Supremo Tribunal Federal com Sérgio Moro lá como ministro? Finalmente, cara. Uma pessoa para moralizar as instituições. Moralizar de uma vez. Moralizar, né? Que foi considerado suspeito nos casos da Lava Jato e teve inúmeros casos que foram anulados por causa disso, né? Alguém claramente atuou em conluio com a Procuradoria, com os procuradores, para pôr pessoas na cadeia, né? Então, assim, vai moralizar. Bem, nessa altura, né, o Sérgio Moro tem zero chance de ir para o Supremo, mas você vê a capacidade de previsão do Nando Moura, né? A capacidade de análise dele, de compreensão da realidade, de, sabe, antecipar os movimentos. É alguém que é um gênio da análise política, econômica, é um gênio mesmo. Por toda a Câmara dos Deputados, o Senado. Agora ele já tem, né, a maioria no Congresso e no Senado. Ele vai fazer política agora não comprando voto. Ó, aqui que eu te dou um mensalão. O petrolão aqui, ó, isso aqui é para você votar junto comigo, não. Mas as pessoas votando porque querem ver um país melhor. Porque não dá mais para continuar desse jeito. Nunca foi tão fácil votar. Aperte 1, aperte o 7 e confirme, tá bom? Nós vamos ter 4 anos aí de prosperidade depois de 24 anos de trevas com governos esquerdistas do PT e do PSDB. Então aperte com força. 1, 7, confirma. Para que o Haddad sinta a dedada lá na casa dele. Gente. Como eu falei, existem as mais diferentes pessoas que apoiaram o Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, sabe? Pessoas que foram eleitores, que foram enganados por figuras como Nando Moura. Um analista genial da política, é um ninja da política, né? Uma pessoa que entende tudo. Olha as previsões que ele fez aqui, como o Brasil ia prosperar, né? Se tornar uma nação, uma potência, primeiro mundo. Em 4 anos de Bolsonaro, ia se tornar um primeiro mundo. Ia ter carro nacional, o Gurgel para você, telejogo para você comprar. Ou seja, ia ser um país maravilhoso, mas infelizmente a realidade não é isso, né? Mas infelizmente, quando optaram por escolher o piloto desse avião, escolheram o escroto que fala no canto ali, gritando, apontando o dedo, xingando os outros, sabe? Então, para ficar muito claro aqui, né? Como eu falei, não sabia se fazer uma resposta para ele ou não, e a minha resposta é essa. A gente tem no Brasil agora 570 mil mortos na pandemia. E uma grande parte desses mortos pode ser posta na conta do presidente. Porque é alguém que negou a pandemia, é alguém que fez de tudo para atrapalhar os esforços de combate à pandemia e que levou certamente brasileiros à morte. Certamente. Não há dúvida. A CPI da Covid está aqui para mostrar isso. Não há dúvida de que esse presidente levou milhares, centenas de milhares de brasileiros à morte. E eu posso dizer para vocês aqui, sem sombra de dúvida, que eu não ajudei uma única pessoa a votar no Bolsonaro. Eu posso deitar à noite, dormir tranquilo, sabendo que eu não incentivei uma única pessoa a votar nessa abominação, nesse genocida. O Nando não pode dizer isso não. O Nando tem uma enorme atribuição nisso. Ele e outros youtubers que influenciaram na eleição, eles têm a mãozinha deles, a digital deles nesse genocídio brasileiro. É claro que depois você pode tentar se limpar, tentar se livrar, mas aqui ó, as provas estão aí, basta você voltar e assistir os vídeos antigos dele, 2019, ele levou o Bolsonaro no canal dele duas, 3 vezes, não sei, levou Eduardo Bolsonaro lá, ele levou um monte de gente, ele ajudou a eleger um monte de extremistas de direita no Brasil. É alguém que o tempo todo repetia essa mensagem de que o Bolsonaro ia transformar o Brasil, sabe, no paraíso, e que se ganhasse o PT viraria Venezuela. A venezuelização está acontecendo agora, na verdade, com o Bolsonaro. Então você pega uma pessoa que é um ignorante completo em política, em economia, em história, em outros assuntos, pega um ignorante completo e essa pessoa vai ensinar os outros como votar. E aí está o risco, porque essa pessoa aí, esse sujeito, ano que vem, ele vai ajudar a cometer outros erros, vai ajudar a eleger uma outra abominação para a presidência. Então vale insistir e prestar atenção em quem você ouve. Tem gente que vem aqui e comenta comigo aqui, né? Ah, eu adoro o seu canal e do Nando. Cara, essa pessoa não entendeu nada, essa pessoa não entendeu nada. E ele não mudou a postura, porque ele mesmo fala isso. Eu não mudei, quem mudou foi o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Ele não mudou a postura. Ele continua sendo um extremista de direita, ele continua sendo defensor de ideias toscas, grotescas, abomináveis algumas delas, continua a mesma pessoa. Me surpreendeu, inclusive, que ele tenha adotado uma postura pró-ciência durante a pandemia, porque ele era alguém que antes questionava, inclusive, a ciência, né? Me surpreende que ele não tenha embarcado no terraplanismo do Olavo de Carvalho, por exemplo, porque ele tinha todo o perfil desses que embarcam nessas teorias conspiratórias. Então, que fique claro aqui, a minha resposta para o Nando é essa. Eu
posso dormir tranquilo sabendo que nenhuma pessoa votou no Bolsonaro por minha causa. E você aí? Pois é. Bem, quer saber o que vocês pensam sobre essa história? Primeiro sobre o Bolsonaro dizendo que ele não é competente para o cargo, que ele não gosta do cargo, que é horrível ser presidente. Então renuncie hoje. Faça esse favor pra gente. E também o que você pensa sobre esses extraordinários analistas políticos, né? Pessoas que entendem tudo de política, de ciência, de sociologia, de história, de matemática, de filosofia, de economia, né? E vêm ajudar as pessoas a ter um voto esclarecido num genocida. O que você pensa sobre isso aí? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuide. Tchau!